que nós vamos ver hoje? Sobre o sistema de informação na logística, a segurança da informação, né? Primeiro capítulo, trata da conscientização e segurança de dados na logística. O capítulo 2 trata da importância das medidas de segurança de dados na logística, riscos e ameaças. Já o 3 vamos tratar da conformidade regulatória, das normas a serem cumpridas para criar uma segurança, né, maior na empresa. A 4 a gente vai tratar sobre os monitoramentos e avaliação de segurança de dados. E fechando com as tendências e desafios para o futuro. Os sistemas de informação são como o cérebro das empresas de logística. Eles coletam, processam, armazenam e distribuem informações para ajudar a tomar decisões e controlar operações. Né? Já a segurança de dados é como um escudo que protege essas informações contra ameaças como o acesso não autorizado, o roubo, a perda ou corrupção de dados. É como se fosse um guarda-costas para os dados, garantindo que eles estejam sempre seguros e disponíveis quando precisarem. E a segurança dos dados desempenha um papel crítico no sistema de informações, especialmente em um contexto onde as informações é um ativo muito valioso dentro das organizações. A segurança de dados refere à proteção das informações contra ameaças internas e externas, com o objetivo de garantir a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade desses dados. A segurança de dados na logística é essencial para garantir a confidencialidade, integridade e dados de disponibilidade de informações. As ameaças incluem interceptação e invasão cibernéticas por hackers que podem obter acesso não autorizado aos sistemas e capturar dados confidenciais. Esses hackers, né, depois divulgam na internet ou vendem esses dados, tá, para empresas obter benefícios. A perda de dados, seja por falhas humanas, técnicas ou eventos inesperados, pode afetar a cadeia de suprimentos e causar prejuízos financeiros. O elo mais fraco, né, dentro de uma organização é a falha humana. Às vezes por falta de treinamento, às vezes por má vontade, né? Vamos tratar mais à frente sobre isso. É crucial adotar medidas robustas de segurança para minimizar esses riscos, proteger as informações para a logística se tornar eficaz. Usuários sem treinamento é sempre o elo mais fraco da segurança. A ausência de segurança de dados na logística pode trazer diversas consequências negativas para a empresa. Por exemplo, a perda de informações essenciais para operações logísticas pode levar a atrasos na entrega de produtos, impactando negativamente a satisfação dos clientes. A falta de segurança de dados também pode resultar na violação de privacidade dos clientes e parceiros comerciais, podendo levar a processos jurídicos, danos financeiros e, principalmente, a perda de confiança no público. Outra consequência grave é a possibilidade de ocorrer fraudes ou crimes cibernéticos. De acordo com a pesquisa realizada pela IBM, no Brasil, o custo médio de violação de dados aumentou quase 10% nos últimos 2 anos, chegando a 6,45 milhões de reais, incluindo despesas legais, né, e perda de unidade de negócio. Porque o vazamento de dados na organização mostra a fragilidade de como a organização trata os dados desse cliente. E uma organização que tem o nome, né, exposto, os clientes já não vão mais aí procurá-la, né? Vão ficar com medo de entrar com dados pessoais, CPF, senhas, né? Diante dessas consequências negativas, é crucial que as empresas invistam e priorizem a implementação de sistemas e protocolos robustos de segurança de dados, a fim de evitar tais problemas que garantam a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade desse dado. Está sempre batendo essa tecla. Confidencialidade, integridade e disponibilidade desses dados. A segurança é crucial da logística.
pois lida com dados sensíveis dos clientes, estoques, transporte de mercadoria. Então, todos esses dados, tá, precisam de ficar seguros para não expor essa clientela. Manter esses dados seguros é essencial para evitar problemas como perda de orçamentos, né, informações e possíveis fraudes. No cenário digital atual, as ameaças cibernéticas estão cada vez mais presentes e sofisticadas. Cada dia aparece uma nova forma de invasão, um novo vírus, uma nova técnica de phishing, tá? E não mesmo e não na mesma velocidade caminha a segurança da informação. Então, as empresas têm que estar investindo cada vez mais em tecnologia para evitar essas ameaças ou contê-las. É importante adotar medidas robustas de segurança, como a implementação de firewalls, a criptografia de dados, a autenticação de dois fatores e outras tecnologias avançadas. Adotar medidas de segurança, como implementação de criptografia avançada de dados, codificando as informações sensíveis para que as pessoas autorizadas possam acessá-la. Então, somente essas pessoas autorizadas vão poder implementar, acessar. Nossa. A implementação da criptografia avançada de dados, codificando informações sensíveis para que as pessoas autorizadas possam acessá-las. Então, essa implementação codifica os dados onde só as pessoas autorizadas vão poder acessar esses dados. Então, os dados, mesmo que os hackers, as pessoas mais intencionadas, consigam ter acesso a esses dados, com a criptografia eles não conseguem enxergar esses dados. Controle de acesso cuidadoso aos sistemas, permitindo que apenas os usuários autorizados realizem operações e manipulem dados adequadamente. Então, manter um controle constante de troca de senhas, de verificação se os usuários estão aí cumprindo as boas práticas, né, as regras de controle de controle de dados, controle de acesso cuidadoso aos sistemas, permitindo que apenas usuários autorizados realizem operações e manipulem os dados adequadamente. Então, somente esses usuários autorizados vão poder realizar esse tipo de operações e manipule esses dados. Quem tem a conta com prioridade para isso, para não deixar qualquer um manipular dados sensíveis à empresa. A realização periódica de backups para garantir que as informações importantes sejam sempre disponíveis e possam ser recuperadas em caso de perda ou corrupção de dados. Treinamento adequado dos colaboradores sobre a importância de seguir todas as políticas e procedimentos de segurança estabelecidos, bem como as melhores práticas de posição. Então, nós vamos ver adiante que a empresa precisa de implementar boas práticas e fazer essas boas práticas serem cumpridas. Que não adianta nada a empresa implementar e elas não serem cumpridas pelos funcionários. Então, aqui a gente tem as práticas de segurança de dados na logística. A realização de auditorias regulares para identificar possíveis vulnerabilidades e garantir que melhores práticas de segurança sejam seguidas. Então, os auditores vão verificar o tempo todo, tá, se os funcionários, se os usuários estão cumprindo essas boas práticas, se eles estão cumprindo as regras de segurança dessa organização. A importância de uma cultura organizacional voltada para a segurança, com o treinamento constante dos colaboradores sobre os riscos e como agir da maneira segura no manuseio desses dados. Então, o colaborador ele tem que saber qual é a periculosidade de você deixar uma senha, né? Deixar o computador ligado com a conta aberta. Então, isso tem que ser cobrado e fiscalizado constantemente.
E essas políticas de segurança, elas têm que ser claras e bem definidas, incluindo definição de quais informações são consideradas sensíveis, quem tem acesso a elas e como elas devem ser armazenadas e compartilhadas. A implementação de políticas de backup adequadas e a proteção de rede da empresa, incluindo segmentação de rede, restrição de acesso a apenas usuários autorizados e monitoramento de tráfego de dados. Ou seja, cada funcionário, cada setor vai ter acesso somente aos dados que ele tem direito de acessar. Isso segmentando as redes. Uma rede, o cara que está na contabilidade, ele não vai ter acesso aos computadores que estão no RH, por exemplo. A instalação de sistemas de detecção e prevenção de invasores, como firewalls, para identificar as atividades maliciosas e agir de forma proativa. Ou seja, os firewalls são ferramentas que fazem a segurança da rede dos computadores como se fosse um antivírus que vigia as portas de entrada para usuários maliciosos. Então, esses firewalls vão estar sempre identificando possíveis tentativas de invasão. Quanto à conformidade regulatória, a conformidade regulatória se refere ao processo de garantir que uma organização esteja em pleno cumprimento das leis, normas e regulamentos relacionados à proteção de dados e à segurança da informação. As empresas devem estar sempre em conformidade com as leis e regulamentações vigentes, como a LGPD, no Brasil, e o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia. Isso requer o estabelecimento de políticas e procedimentos abrangentes, bem como a implementação de medidas técnicas organizacionais adequadas para assegurar a integridade e confidencialidade desses tipos de dados. A resposta rápida a incidentes de segurança de autorias regulares. É essencial que as empresas estejam cientes das diretrizes estabelecidas pelas autoridades regulatórias e que sejam sempre capazes de responder prontamente a um incidente de segurança. Ou seja, aconteceu alguma tentativa de invasão, aconteceu uma tentativa de furto de dados. Tá? Então, a empresa detectou, já resolve isso de uma vez. As auditorias regulares desempenham um papel fundamental na avaliação da eficácia das medidas de segurança implementadas e garante a contínua conformidade com as regulamentações aplicáveis. Então, é orar e vigiar. Tá? Ou implementar as boas práticas e cobrar que os colaboradores cumpram essas boas práticas. Essas auditorias são realizadas por profissionais especializados em segurança da informação, que avaliam a efetividade dos controles implementados, identificam possíveis vulnerabilidades e recomendam as melhorias. A conformidade regulatória, ela tem que ser um processo contínuo. Ela deve ser encarada como um objetivo estático. O cenário de ameaças cibernéticas está em constante evolução nas empresas e devem estar sempre preparadas para enfrentar os desafios que surgem regularmente. Então, não adianta a empresa implementar um regulamento e esse regulamento não ser vistoriado, não ser atualizado constantemente. Ou seja, ela é como se fosse um antivírus que você instalou e não atualizou. Todo dia estão sendo criadas novas ameaças. Tá? Isso significa que a conformidade regulatória na segurança da informação requer um comprometimento constante e atualizações periódicas dessas políticas. Procedimentos e medidas de segurança têm que ser implementados. As empresas devem acompanhar de perto as mudanças das leis e regulamentações relacionadas à segurança da informação, bem como as melhores práticas da indústria para garantir que essa conformidade seja contínua e eficaz. Bom, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi publicada em 14 de agosto de 2018, tá? E foi entrar em vigor só dia 3 de maio de 2021. É uma legislação brasileira que tem como objetivo proteger os direitos fundamentais de privacidade e liberdade dos cidadãos
em relação ao tratamento com seus dados pessoais. As empresas já vêm implementando e sendo cobradas por isso. Por exemplo, não deixar exposto o CPF dos clientes, né? Os dados sensíveis, cartão de crédito, né? As compras, tem toda uma política para não deixar esses dados expostos para que não sejam roubados, né? A LGPD estabelece uma série de diretrizes e responsabilidades para as empresas em relação à coleta, armazenamento, tratamento e compartilhamento de dados pessoais. Ela impõe a necessidade de uma obtenção de um consentimento explícito dos indivíduos e estabelece condições para o descumprimento dessas normas. É fundamental que as organizações estejam em conformidade com a LGPD, para evitar sanções e preservar a confiança dos clientes e dos usuários. Bom, já a ISO 27001 é um padrão internacional que estabelece os requisitos para um sistema de gestão de segurança da informação. Ela define uma série de controles e boas práticas que visam garantir a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade dessas informações. Ela envolve a identificação e avaliação dos riscos de segurança da informação, o estabelecimento de políticas e procedimentos adequados, a implementação de controles de segurança e a realização de auditorias internas e externas. A certificação na ISO 27001 demonstra o comprometimento da organização com a segurança da informação e pode ser um diferencial competitivo no mercado. Ou seja, a empresa era certificada pela 27001, os clientes, né, os colaboradores e todo o mercado sabe que ela tem um comprometimento com as boas práticas de controle, né, da gestão da segurança da informação. Já a 28.000 e o Sistema de Gestão de Segurança da Cadeia de Suprimentos é uma norma internacional que estabelece essas especificações. Ela é voltada especificamente para a gestão da segurança de cadeia de suprimentos. Define os requisitos para um sistema de gestão de segurança de logística com foco na prevenção dos riscos e ameaças que possam comprometer a segurança do produto, as informações e os procedimentos logísticos. Ela auxilia as empresas de logísticas a implementar um conjunto de boas práticas para o controle e segurança na cadeia de suprimentos. Então, a 28.000, ela trata única e exclusivamente da cadeia de suprimentos. Os pontos-chave da 28.000. Prevenção, foco na prevenção de riscos. A norma enfatiza a identificação e a mitigação de riscos potenciais, a segurança de toda a cadeia de suprimentos, a melhoria da conformidade. A ISO 28001 ajuda as organizações a cumprir os regulamentos de segurança aplicados ao seu setor. O aumento da transparência. Ela incentiva a transparência entre os parceiros da cadeia de suprimentos. E, com essa implementação, assim como a 27001, pode dar às empresas uma vantagem competitiva. Por fim, o monitoramento e avaliação de segurança de dados não logísticos são partes fundamentais para garantir a proteção das informações e prevenir possíveis incidentes. Por meio do monitoramento, é possível acompanhar de forma contínua o funcionamento desse sistema de informação e identificar qualquer atividade suspeita. Além disso, a avaliação periódica da segurança de dados permite verificar se as medidas implementadas estão sendo eficazes e se há necessidade de atualizações ou ajuste. Essas atividades devem ser realizadas por profissionais capacitados e utilizando ferramentas especializadas, a fim de garantir a integridade e a confidencialidade das informações logísticas. Então, essas ferramentas de monitoramento são fundamentais. Ela permite acompanhar esse fluxo e garantir essa segurança. Exemplos dessas ferramentas são os softwares de monitoramento de rede, que rastreiam, analisam e identificam atividades suspeitas que podem comprometer a integridade dos dados. Ou seja, lá atrás eu falei a questão de segmentação da rede. Um setor não está
os dados não estão transparecendo para um outro setor, tá? Pois um usuário mal intencionado ou um hacker que tem acesso a um setor, ele não consiga roubar ou ter acesso a dados de um outro setor. Outra opção é o uso de sistemas de detecção de prevenção de intruções, que detectam e bloqueiam a tentativa não autorizada do acesso à logística, à rede da logística. A análise de logs é uma outra ferramenta essencial que coleta, analisa e interpreta os registros gerados pelas diferentes partes do sistema logístico. Ou seja, toda a ação dentro do sistema logístico, ele vai gerar um log. Seja uma tentativa de login, seja um digitar uma senha errada, né? Seja uma tentativa de acesso a uma pasta ou um setor que a pessoa não é autorizada, isso tudo vai gerando log, né? Gerando pequenos arquivos que vai armazenando esses dados que podem vir ser monitorados, no caso de auditoria. Então, indicadores de desempenho na segurança da logística. Os indicadores de desempenho são métricas utilizadas para avaliar a eficácia das medidas de segurança de dados dessa logística. Ou seja, todas aquelas métricas, todas aquelas implementações, aquelas boas práticas das leis, vão ter indicadores para ver quanto essas regras estão sendo eficazes. Se alguma regra está deixando de ser cumprida. Tá? Exemplos de indicadores incluem a taxa de detecção de resolução de incidentes de segurança, o tempo médio de resposta de uma ameaça, a disponibilidade dos sistemas de informações. Para garantir a efetividade dos indicadores de desempenho, é fundamental estabelecer metas e objetivos claros e alinhados à necessidade da empresa. Ou seja, teve alguma mudança de regra, alguma mudança de norma, saiu alguma alteração, qual que é o tempo hábil para a empresa estar adequada a essas novas normas, essas novas atualizações, essas novas regras. O uso de indicadores de desempenho pode ser usados para demonstrar a eficiência das medidas de segurança implementadas nos stakeholders da empresa, ou seja, os acionistas da empresa. Eles permitem monitorar o cumprimento de metas e objetivos estabelecidos, identificar possíveis desvios e tomar decisões e ações corretivas necessárias. A conclusão e importância desses indicadores de desempenho. Os indicadores de desempenho são ferramentas fundamentais para avaliar a eficácia das medidas de segurança de dados logísticos. Através dessas análises, é possível identificar oportunidades de melhoria e tomar decisões estratégicas que fortaleçam a segurança dos dados da empresa. Com o uso adequado dos indicadores de desempenho, é possível garantir a proteção dos dados e informações, contribuindo para o sucesso das operações logísticas. Os desafios emergentes, né, que vêm no cenário atual. Desafios que incluem a disseminação de deepfakes, a segurança da cadeia de suprimentos, a ameaça da computação quântica, a criptografia tradicional e a proliferação de dispositivos médicos conectados a IoT. São alguns desafios a serem suplantados. Né? As deepfakes, que é a mudança, né? Você pega uma foto hoje e consegue fazer essa foto falar, né? Com a voz da pessoa. Então, às vezes, recebe um vídeo ou uma foto ou uma montagem, a dificuldade, né, que as organizações ainda têm para ver se essa pessoa é real. Hoje, vários desbloqueadores, vários acessos é feito pelo reconhecimento facial. Então, isso pode prejudicar aí a segurança da organização. Então, qual que é o tempo hábil para a empresa descobrir isso? A detecção precoce de deepfakes, a verificação rigorosa de terceiros, a pesquisa de algoritmos pós-quânticos, né, que com a computação quântica nós vimos nas semanas anteriores, que é uma computação
que extrapola o que a gente está acostumado nos computadores normais, né? O poder de processamento desses computadores são exorbitantemente maiores que que os atuais, né? E a proteção dos dispositivos de OT são estratégias essenciais para enfrentar desafios. Qual a questão que eu falei dos dispositivos médicos, né? As pessoas estão conectadas a aparelho, que pode ser vital. Em um mundo cada vez mais digital, a segurança da informação deve ser prioridade. Os desafios emergentes exigem soluções inovadoras, investimento em pesquisa e cooperação entre profissionais e instituições. Proteger dados e sistemas é essencial para garantir a confiabilidade e a privacidade no ambiente virtual. Obrigado e ficamos por aqui.